Ok, está gravando, tá bom? Começando pela pessoa mais importante, que sou eu. Eu sou o mais importante em inglês. Eu em inglês se fala I. O sonzinho da dor mesmo. I. Você, ou tu, you, ele, he, ela, she. Ele ou ela, quando é para uma coisa ou para um animal, é it. Se escreve it, tá? Se você falar it, você não tá falando, você não vai estar falando errado, só vai estar soando um pouquinho diferente. A pronúncia dele é it, ok? It. Vocês vão ver eu mesmo falando it, quer dizer, it, em vez de it. Mas é questão de costume, em situações, às vezes a pessoa, até os próprios americanos falam como it, tá? Mas a pronúncia correta é um it, é para baixo, ok? Hoje eu vou dar uma paradinha nele rapidamente aqui, só para explicar uma coisa para vocês. Existem algumas peculiaridades sobre essa terceira pessoa indefinido, que eles falam em inglês, que ela só é usada para coisas e para animais e só. Nunca para um ser humano. Ah, mas eu estou falando sobre uma pessoa onde eu não conheço o gênero dela, ou não conheço eu não vi ela, um nome, por exemplo, você tem um nome. Tem aqueles nomes que terminam em "i" normalmente, que são tanto para homem, unissex, né? São tanto para homem como para mulher, por exemplo, Reni ou Darcy, que a gente às vezes tem dificuldade em saber. Ah, Tony, se por acaso, em algum caso acontecer que eu tiver que falar sobre uma pessoa que eu não sei o gênero dela, alguém que escreveu a carta. Por exemplo, alguém mandou uma carta para mim e não tinha nome. Em português é muito fácil, né? Em português nós dizemos ele. Ele mandou uma carta para mim. Ah, mas tem certeza que é ele? Eu não sei, mas quando eu não sei, eu chamo de ele. Sempre é assim no português, né? Ou ela, essa pessoa, né? Mas em inglês, quando vai se tratar dessa terceira pessoa que a gente não sabe quem que é, ela é indefinida, ela é imaginária, vocês não vão usar o it. O it vai ser só para coisas e para animais, para sentimentos, para coisas assim. Ah, que animais, Tony? Quer dizer que se eu não posso chamar meu cachorrinho de he, de she? Pode. Para animal de estimação já está sendo usado. Antigamente não era, mas hoje em dia já usam o he e o she, como a gente viu aqui, né? Ele e ela em inglês. Ele é usado para animais de estimação já, porque hoje em dia estão se tornando cada vez mais membros da família, né? Então, he e she, eles já estão tratando animais como pessoa, animais de estimação. Então, você pode usar o he ou she, que não vai ter problema. It não está errado também, para animais, para coisas. Agora, quando for para tratar dessa pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos entrar nessa mesma linha aqui, vamos falar sobre isso aqui. Ó. Digamos que eu quero dizer que você gosta de chocolate, né? Como eu tinha dado o exemplo na aula passada. You like chocolate, ok? Quem que gosta de chocolate? Você. Ah, vamos dizer que o Tony, vamos falar sobre o Tony não, Tony sou eu, né? Vamos falar sobre o Marcos. O Marcos gosta de chocolate, mas o Marcos é um ele, né? Então vamos dizer assim, he, então eu vou colocar ele em letrinha itálica aqui, ó, he likes, como eu tinha falado, já vou passar de novo com vocês daqui a pouquinho. Chocolate. Ele gosta de chocolate. Ah, agora eu quero falar de vamos dar um exemplo bem mirabolante aqui, tá? Mas só para vocês verem, isso é um negócio bem legal. Quando eu aprendi isso em inglês, eu fiquei curioso. É uma forma que enriquece o inglês de vocês, tá? Eu quero falar sobre alguém que me mandou um e-mail. Ele mandou um e-mail em nome da empresa, mandou um e-mail em alguma outra coisa e não tinha o nome da pessoa ali. Ou tinha o nome da pessoa e eu não sei se era um homem ou se era uma mulher. Em inglês eu quero expressar, eu quero dizer que nesse e-mail ele falou para mim que ele gosta de chocolate. Eu não vou usar o he, porque eu não sei se ele é um homem. Eu não vou usar um she, porque eu não sei se é uma mulher. Isso é tão sério nos Estados Unidos que se você estiver conversando, digamos, estou conversando com o meu colega de trabalho aqui, nós estamos lendo o mesmo e-mail que eu estou explicando para vocês. Eu estou dizendo para ele que essa pessoa aqui me mandou um e-mail e tá falando do que ela gosta, falou que gosta de chocolate. Aí, se em algum momento dessa conversa, estou conversando em inglês, tá? Eu dizer assim, ele disse para mim que ele gosta de chocolate.
Se eu usar o pronomezinho he told me he likes chocolate. Ele me disse que ele gosta de chocolate. Aí ele vai olhar para mim, você sabe que é um homem? Você sabe que ele é um homem? Como é que você sabe que ele é um he? How do you know he's a he? Entendeu? Como é que você sabe que ele é um ele, que não é uma ela? Então, para eles é um negócio que é bem ambíguo, assim. Existe uma forma certa de falar isso. Como é que vai ser essa forma? Assim, ó. They like chocolate. Oh, meu Deus. Por quê? Porque eu não sei quantas pessoas estão me enviando esse e-mail, não sei quantas pessoas estão, não sei se é um homem, se é uma mulher. Então a forma do sujeito indefinido para pessoas não é it, é sempre they. Fica esquisito até a gente pensar, né? They like chocolate, você está pensando em falar de um monte de pessoas, né? Mas está falando de uma pessoa só. Está falando, deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Opa, alguém mandou mensagem. Opa, alguém, só um minutinho, irmãos. Vamos colocar aqui alguém de Campo Grande. 67 é Campo Grande. Daqui a pouquinho já vai aparecer o nosso colega. Então, gente, continuando. Então, you like chocolate? Você. He likes chocolate. Porque eu sei que ele é um ele. Se fosse ela, eu diria she likes. Mas a partir da hora que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher em alguma situação mirabolante, ou se eu estou falando sobre um grupo de pessoas, se eu estou falando sobre uma entidade que eu desconheço, eu vou usar o they. Ok? They like chocolate. Isso, gente, eu vou falar para vocês, isso enriquece o inglês, tá? Se você consegue usar esse pronomezinho da forma correta, o pessoal olha para você, assim, um nativo olha para você, ele, poxa, legal, você usou certo. E você se sente bem também, tá? Então, não é uma coisa que, se você usar um he ou um she, vai dar errado. Não vai, a pessoa não vai se ofender por causa disso. Mas, se você conseguir dominar essas coisinhas, são essas coisinhas que mostram para você que você está crescendo, que você está desenvolvendo, que você está melhorando no teu aprendizado, na tua desenvoltura ao falar, né? Continuando, então. Essa é a peculiaridadezinha do they. Esse they serve tanto para eles ou elas, como serve para um sujeito indefinido. Bora para frente? Vamos lá. Aqui ele está em vermelhinho assim, porque ele está em... ortografia, só um pouquinho aqui. Fechou. Ele gosta de chocolate. Aí agora nós se deparamos com uma outra situaçãozinha que nós não aprendemos na aula passada, eu deixei para aprender nessa aula, eu achei mais interessante deixar para já começar a nossa aula com isso. Isso é um assunto que talvez mais lá para frente seria aprendido, nós iríamos aprender, né? Mas para a gente já começar para a gente já começar a introduzir isso já, vamos... Bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Não sei quem se trata, mas bem-vindo. Opa. Bem-vindo, Elias. Estamos revisando um pouquinho daquilo que aprendemos na aula passada e já estamos seguindo em frente, tá bom? O conteúdo vai estar gravado depois, eu não liberei ainda da última aula e eu vou liberar, na próxima aula também eu já vou liberar esse aqui, tá bom? Então vamos continuar então. Nós descobrimos I, you, he, she, it, we, you, they, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Agora, se eu quero dizer que é meu, minha, olha que legal isso aqui. O inglês, ele não tem artigo, gente. Ele não tem o meu, a minha, né? Ele só tem my. Então, nesse caso aqui, ó, meu ou minha. My. Isso é uma coisinha que a gente já sabe, né? Que a gente já viu muitas vezes. Acho que todo ursinho de pelúcia ou toda... isso é bem rudimentar, né? My, meu. Bem simples. A gente fala assim mesmo, tá? My. Meu ou minha não tem artigo. Se for my ball, que é minha bola, é minha, em português. Mas em inglês é my, do mesmo jeito. Se for meu carro, my car, do mesmo jeito. Em português seria meu carro, minha bola, né? minha casa, my house. Ok? Your. Teu, tua, seu, sua. Eu botei teu e tua para ficar fácil de nós identificarmos, tá? E quando a gente começa a lidar com aquela terceira pessoa, com seu, sua,
já começa, a gente nunca sabe de quem que a gente está falando, né? No contexto da frase a gente entende, mas às vezes acaba se ficando um pouquinho complicado, né? Então, para ficar bem definido aqui, vamos colocar como teu e tua, tá bom? Então, your, my, meu ou minha, your, teu ou tua, seu ou sua. Ok? Quando for dele, his. Olha lá, his. Bem-vindo de novo. Quando for dele, his. Quando for dela, her. Her. Quando for do cachorro, da cachorrinha, ou alguma particularidade de alguma coisa, o objeto, o sentimento, o animal, it's. It's. Ok? Então vamos lá. My, your, his, her, its. E agora nosso. Esse nosso nós vimos aqui na nossa aula passada, quando Mombrana estava orando. Our gracious Heavenly Father. Nosso gracioso Pai Celestial. Então, our. A pronúncia é o mesmo de hora em inglês, tá? Our. Só não tem H. Ok? Então, our, nosso, nossa. Nossos, nossas. Tá bom? Então, só tem um pronome para tudo. Gente, licença só um minutinho, deixa eu fechar minha janela aqui. Engraçado, né? Minha mãe quase nunca conversa com a vizinha. Hoje ela veio conversar com a vizinha às 8 da noite. São coisas da vida, né? Mas tá tudo certo, gente. São coisas que acontecem. Continuando então, bola pra frente. Então, my, your, his, her, its. Bem-vinda, Sara. Deixa eu só ver quem nós temos aqui todos, que eu não estou vendo muita coisa aqui. Deixa eu abrir o pessoal aqui. Ok. Voltando. Continuando. Meu, ou minha, teu ou tua, dele, dela, dele ou dela, nosso, nossa, vosso, vossa, deles ou delas. Nós paramos no our, né? Our, nosso ou nossa. Lembrando que a segunda pessoa, que é tu ou você, tanto do singular, uma pessoa só, ou do plural, mais de uma pessoa, em inglês é a mesma, tá? Tanto faz qual que seja o pronome, sempre vai ser a mesma. You, your, yours, que vai ser que nós vamos aprender na próxima aula, tá? Nessa aula nós vamos deixar só nesses dois aqui, tá bom? Só nos possessivos normais aqui. Depois vem uns outros possessivos que é um pouquinho diferente, mas é bem tranquilo, na prática fica mais fácil. Então, you ou your é sempre a mesma. Perdão, you vai ser tanto para você quanto para vocês. Eu vou dar um exemplo de uma frase aqui embaixo, como é que nós vamos usar isso, tá bom? Como que nós vamos diferenciar? Ah, meu Tony, como é que eu vou entender? Tá falando para you para uma pessoa só ou tá falando para you para um monte de pessoas? Isso é bem... o inglês, uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando está aprendendo inglês é o contexto. A gente usa muito isso em português, mas porque é um nosso idioma, a gente não para prestar atenção. Mas, em se tratando do inglês, como é uma outra realidade que nós estamos nos deparando, você precisa entender contexto. Você precisa entender que o contexto da frase, às vezes, vai mudar completamente o uso daquela palavra. Acontece em português com menos frequência e ainda a gente já está acostumado. Em inglês vai ficar bem gritante essa realidade, tá? Por exemplo, esse é um exemplo bem simples. Vamos fazer uma frase aqui. You love your... Vamos usar mom. Vamos ser mais amoroso. You love your mom. O que eu estou dizendo aqui? De forma bem simples, eu estou dizendo você ama tua mãe ou sua mãe. Mas como é que eu sei que é você ou que é vocês? Se eu estivesse conversando
No caso agora, eu estou conversando com vocês todos. Eu acho que quantas pessoas nós temos? Temos 10 participantes. Eu estou conversando com vocês e eu digo you love your mom, e eu não especifiquei ninguém, não falei o nome de uma pessoa, ninguém, específica, desculpa. Eu estou falando com todos vocês. You love your mom. Olha como é que eu vou dar uma facilitada. Guys. Guys é pessoal, galera. Pessoal, né? Amigos. Um grupo de pessoas que estão... Seria sujeitos, né? Que um guy é um sujeito, um cara. Então, caras, né? Como é que a gente fala isso em português? Pessoal. Ok? So you love your mom, guys. Vocês amam as mães de vocês, pessoal. Agora, se eu quiser ser mais específico... Vamos cá, então. You love your mom. Quem que eu vou pegar de exemplo aqui? Quem que eu tiro para sample hoje, senhor? Pegar o João aqui. You love your mom. João. Você ama sua mãe, João. Ok? Eu mudei o contexto da frase de acordo com a pessoa que eu tô com a qual eu estou me referindo. Eu poderia falar de uma outra forma. Poderia dizer essa mesma frase do pessoal aqui, ó. You all love your moms. Nesse caso aqui, até um pouquinho mais... Como é que se diz? Seria melhor eu fazer até assim, tá? You love your moms. O plural de mães, né? Mom é uma forma... Como é que se diz? Mais livre, mais liberal de falar mãe, tá? Se nós estivéssemos falando da progenitora da minha mãe, eu falaria mother. Eu nunca vou... talvez quando eu estiver falando sobre a minha mãe, eu vou dizer my mother likes this, my mother is a very good person, minha mãe é uma excelente pessoa. Eu vou usar mother. Mas se eu estiver falando com a pessoa de forma mais informal, essa palavra que eu queria, se eu estiver falando mais informalmente com a pessoa, eu vou usar my mom. Mommy já é tipo mais para mais infantil, no caso, ou mais carinhoso, bem próximo com a mãe, né? Mommy loves it. Então, daddy, mommy, essas coisas assim, né? A pronúncia, depois eu vou colocar isso no nosso glossário mais abaixo um pouquinho, tá? Guys. Guys. Brothers. Deixa que isso eu explico depois. Sobre brother, sister, como é que a gente fala isso em inglês. Como é que a gente vai falar irmão. Estou falando com um grupo de várias pessoas. Como é que eu vou me referir, né? Como é que eu vou me apresentar. Mas vamos lá, então. You love your mother, guys. You love your mothers, guys. Vocês amam as suas mães. Mães, né? Suas mães. Como assim? Porque são mais do que uma, né? Só seria... Se vocês fossem filho da mesma mãe, aí seria mother, né? Mas olha o exemplo aqui, ó. You all, ou seja, vocês todos. All é todos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar a tradução para tudo aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Vocês... Opa. Suas mães. Pessoal. Agora olha a diferença aqui, ó. You all love your moms. Eu não vou colocar vocês todos. Automaticamente eu só vou colocar vocês, porque em português, graças a Deus, nós temos uma palavrinha que é para quando mais do que um você, né? Não precisa falar você tudo, né? Eu falo vocês, que já se encaixa automaticamente, né? Se eu quiser botar vocês todos, Tônia, vai estar errado? Não vai. Mas o you all ali está sendo específico para vocês todos. Está sendo usado ali só para identificar bem o negócio, né? Então vocês amam suas mães. Ou, como seria o português correto, né? Vossas mães, né? Vocês amam suas mães, vocês amam as mães de vocês. Isso aqui eu estou traduzindo, tá, gente? Isso aqui é tradução. Em se falando... Welcome back, Luísa. Não se preocupe, se cair a internet, a aula está sendo gravada, tá? Então, assim, em se falando de tradução, gente, quando a gente está traduzindo alguma coisa, vai ficar...
a gente traduz sempre da forma mais literal possível. Mas é uma coisa muito importante a gente entender quando a gente está aprendendo o inglês ou qualquer outro idioma. E para nós que... Deixa eu ver quem está no nosso grupo aqui hoje. Quero Thiago, Milton, Alves, Felipe, Manuel. Todos nós aqui somos cristãos. Todos somos irmãos aqui. Todos nós conhecemos a Bíblia, conhecemos aquela parte lá da Torre de Babel. A gente não para pensar, mas a confusão não foi simplesmente uma tradução que aconteceu. O idioma, as estruturas do idioma foram mudadas. Então, o que acontece? O que isso tem a ver, Tony? Por que nós estamos falando de Bíblia? Por quê? Porque se fosse só traduzir, esse é o problema que as pessoas às vezes encontram dificuldade. Se fosse só traduzir, o que eu teria que fazer? Eu só pego o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor de idioma, ocuparia o lugar do intérprete. Por quê? Porque ele vai trocar palavrinhas, não existiria mais dificuldade em tradução. Porque não existiriam expressões, não existiriam formatos de falar, existiriam só troca o idioma, o mundo em questão de 100 anos já estaria voltando a falar todo o mesmo idioma, que era só traduzir. Mas o que foi mudado foi o contexto do idioma por trás de tudo, entendeu? A forma de falar foi mudada. Então, agora quando a gente está aprendendo esse idioma, nós temos que abrir caminhos novos para aprender, caminhos novos para desenvolver esse conhecimento, para desenvolver isso aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos abrir um espacinho aqui, eu vou lá para baixo. Deixa eu voltar para essa página aqui. Ó. Esse aqui eu quero deixar separadinho, que são os verbinhos que nós vamos usar daqui a pouquinho. Opa, volta aqui. Eu vou abrir uma outra página aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar algumas expressões para nós vermos. Por exemplo, uma delas é thank you. É uma frase de agradecimento, né? Thank you. Thank you significa de forma bem... pensei que aqui. De forma bem simples. Obrigado, né? Só que agora eu vou bugar a mente de vocês um pouquinho. Obrigado. Thank you não significa obrigado. Significa, mas ao mesmo tempo não significa. Eu já vou explicar o porquê. Como é que quando eu digo obrigado em inglês, a resposta para esse obrigado vai ser, para esse thank you, pode ser thank you, pode ser thanks. É a mesma coisa, só que uma forma mais informal e a outra um pouquinho mais elaborada, né? Agora, olha aqui, ó. Quando eu quero dizer de nada em inglês, you're welcome. Não, you're welcome. You are welcome. Aí a gente contrai e fica you're welcome. O que isso significa? De forma bem simples, de nada, ou por nada, né? Dependendo como é que você fala, ou não há de quê. Agora entra um problema e entra a solução para nós melhorarmos o nosso aprendizado. Quando eu estou falando um idioma, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando, será, naquele idioma? Quando eu falo num idioma, eu penso nele? Será que eu estou pensando nele, por exemplo, se eu não souber falar inglês, será que eu consigo sobreviver nos Estados Unidos? Bom, talvez eu não consiga me comunicar com as pessoas, mas eu não vou morrer, porque eu não dependo do idioma para pensar. Ou seja, então eu não penso em um idioma. O idioma ele é feito para comunicação. Trocando por miúdos. Você precisa pensar em inglês. Não, você precisa aprender a se comunicar em inglês. Você precisa aprender a como se comunicar. Na realidade, não só em inglês, em qualquer outro idioma, né? Então, assim, ó, botando na prática isso. Quando eu digo thank you, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando estou expressando gratidão por alguma coisa. Por exemplo, digamos que o Felipe, o Abimael, ele me deu esse fone de ouvido aqui, ó. Ok? Eu vou colocar isso, eu vou até parar o compartilhamento da tela, vou botar meu rostinho aqui para vocês não verem meu rostinho, né? Cobre a tela inteira. O Felipe me deu esse fone de ouvido aqui, ó.
Se eu falo português, se a ferramenta para me comunicar que eu tenho é o português, o que que eu vou dizer para ele? Felipe, muito obrigado, Felipe. Poxa, meu, ó, obrigado. Se eu for bem tímido, eu vou dizer obrigado. Se eu falo em inglês, a ferramenta de comunicação que eu vou ter vai ser o inglês, ou seja, então eu vou dizer, a ação vai ser a mesma, ele vai me dar um fone de ouvido, ele vai dizer para mim, e eu vou dizer para ele, thank you. Bem assim, ó, thank you. Se você falar thank you, não tem problema, mas a pronúncia é com TH, tá? Thank you. Não se preocupe, isso com a prática vai melhorando, tá bom? Então, thank you. Opa, mas então thank you significa obrigado. Não, não significa obrigado. Thank you significa eu estou te agradecendo pelo que você me fez. Traduzido, a forma que eu tenho de expressar isso, essa ação em português, seria obrigado. E a forma que você tem em inglês é thank you. A prova disso é que é por isso que eu dei o exemplo do you're welcome. Se nós fôssemos simplesmente traduzir, vamos voltando para compartilhamento da tela ali, ó. Se nós fôssemos traduzir thank you, ainda dá para traduzir. Fica obrigado, você, ou grato a você, agradeço a você, né? Thank you. Thanks, obrigado. Agora, you're welcome, aí daria problema, porque vamos traduzir então. You, você, are, você é, you are, você é ou está. Welcome, bem-vindo. Aí você é bem-vindo? Tá, mas como assim? Então, a prova é que nós estamos usando uma ferramenta para nos comunicarmos. Essa é uma ferramenta de comunicação. Um idioma é uma ferramenta de comunicação. Quando eu possuo a ferramenta português, na hora de usar, a palavra que vai sair da minha boca vai ser obrigado. Se eu possuo a ferramenta em inglês, a palavra que eu vou usar vai ser thank you. Então, procurem não ser literais quando vocês estão falando um idioma. Procurem entender. Vocês estão aprendendo inglês. Vamos focar no inglês. Procurem entender o que aquilo significa. Procurem entender de forma não apenas literal. Eu sei que é preciso palavras. Eu sei que é preciso expressões. Vai ser necessário. Nós precisamos ter alguma coisa para tirar, né? Que ninguém está aprendendo igual criança hoje. A criança, por exemplo, se você pega... O que eu tenho aqui para mostrar? Quando é pequenininho, digamos que isso aqui fosse um cachorrinho, né, de pelúcia. Eu ia apontar e dizer cachorro, cachorro, fala cachorro, cachorro, fica cachorro. Ela associa, porque o cérebro é muito mais flexível. Ah, cachorro. Ah, legal. Claro que ela não vai falar que é legal, né? Mas na cabeça dela, ó, cachorro. E funcionou, entendeu? Caçolo, mãe, caçolo. Aí é um processo que está acontecendo. E a boa notícia que eu tenho para dar para todos vocês é que isso, o cérebro nosso não é tão velho quanto a gente pensa que é. Ele não é tão inflexível quanto a gente pensa que é. Você aprende muito observando. Você aprende muito vendo como é que aquela coisa é feita. É só a questão, o que acontece é que a gente fecha a nossa mente para não aprender. Mas se você abrir ela, para estar focado e pensar, olha que legal, nunca tinha visto isso. Eu garanto para vocês que a partir da hora que vocês começam a aprender um outro idioma, vocês vão se deparar com palavras, dentro até mesmo de casa, que vocês, num supermercado, num trabalho, ou onde quer que seja, ou expressões, vocês vão estar andando na rua, vocês vão ouvir uma palavrinha que falou na música, você, oh meu Deus, olha aquela música que está falando. Por quê? Porque o cérebro está expandindo, ele está abrindo, você está treinando, você está criando uma nova ferramenta, que é a chamada de inglês. O exemplo final para isso é assim, ó, eu sempre pergunto, você pensa em inglês? Eu penso, sim, não, é possível pensar em inglês. Aí eu digo assim, digamos que a pessoa seja cega, surda e muda. Ela pensa? Pensa, claro que pensa. Tá, mas que idioma que ela fala? Ela não fala nenhum idioma. Mas ao mesmo tempo continua pensando, continua sendo um ser pensante, entendeu? Só não tem uma ferramenta para se comunicar. Então enxerguemos o idioma como uma ferramenta, não como uma forma de pensamento. Ok? Isso vocês vão entender um pouquinho mais para frente quando a gente pegar a mensagem. Daqui a pouquinho, tá bom? Em alguns minutinhos nós já vamos chegar lá. Voltando aqui para cima. Rapidamente aqui, pessoal. Novo então. My, meu, minha. Your, teu, tua. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela, para coisas e animais. Our, nosso.
your, vosso, their, deles ou delas. Esse PDF vai estar para vocês baixarem depois, tá? Hoje eu prometo que eu mando para vocês no final da aula. Voltando. You love your mothers. Guys, vocês amam suas mães, pessoal. You all love your moms. Vocês amam suas mães. Por quê? Porque eu estou sendo específico. Agora eu estou falando com um grupo, digamos que eu sou o pastor da igreja, ou que eu sou um palestrante, ou que eu sou um professor. O que eu estou falando com vocês? Eu vou dizer assim, you all love your moms. I know. Vocês todos amam suas mães. Eu sei. Ok? Então, quando eu quero falar especificamente com uma pessoa só, eu vou bem simples. Eu vou falar da mesma forma, só que agora eu vou estar focado numa pessoa só. Que nesse caso, quem eu usei de exemplo foi o João. You love your mom, João. Você ama sua mãe, João. Né? You love your mom. Ou, não preciso falar o João, só vou apontar para o João. You love your mom. É bem tosquinho, digamos assim, mas é assim que funciona, tá? Você ama sua mãe. João. Parecendo a moça do Google falando agora, né? Você ama. Na próxima, vire à direita. Ok, bola pra frente, pessoal. Então, your e there. Só dá uma leve paradinha aqui no there, pessoal. Lembra que eu falei que quando eu quero tratar de uma terceira pessoa que eu não sei o gênero dela, se é homem ou se é mulher, eu vou usar a terceira pessoa do plural? Lembra aqui, ó, they like chocolate? A mesma lógica aqui. Se eu tiver que tratar sobre essa pessoa e quero falar sobre a mãe dessa pessoa que mandou a carta para mim, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, eu vou dizer their mom, ok? A mãe deles. Deles? Não sei. Dessa pessoa, ok? Então, vai seguir fora a fora, com todos os pronomes de terceira pessoa que existirem, vai se encaixar com eles, ok? Nós vejamos na próxima aula, nós vamos ver um outro caso de pronomes também. Ok. Para repassar também um pouquinho rapidamente, pessoal, to like, to eat, to drink, são verbinhos, né? Vamos voltar aqui. Eu acho que se vocês prestarem atenção aqui, gente, vocês vão ver que eu sublinhei o to e sublinhei o finalzinho da palavra. Eu quis que isso ficasse bem gravado, tá? Para que vocês memorizassem que quando tem o to na frente, o verbinho ele tá no infinitivo, ou seja, ele tá gostar, comer, beber, tomar, sempre com ar, ir, or, e ur não existe. Vocês nunca pararam para pensar, né? Não existe verbo que termine em ur. Já procurei, não achei ainda. Eu fui até pro Google, nunca ninguém nem viu. Então não existe verbo que termina em ur, tá? Mas isso, como é que eu falo isso em inglês? Ou melhor, em inglês isso. Como eu falo isso em inglês, eu botar o to na frente. Pouco mais para frente, só para um spoiler, uma cenas do próximo capítulo, tá? Nós vamos se deparar com situações, até mesmo na mensagem, nós vamos ver isso logo, eu garanto, porque, enfim, que eu já vi aqui, a palavrinha que vai me dar problema depois. Até mesmo na mensagem, até mesmo na comunicação do dia a dia, existe uma outra forma de falar esse gostar, sem botar o to na frente. Mas vai ser mais para frente. Como eu não sei se eu falei isso na primeira aula, mas eu vou falar isso agora, tá? O inglês, existe uma regra que funciona muito bem nele, que vale a pena você memorizar ela, e que se tem uma regra que funciona é essa. Existem muitas exceções. Então, sempre que vocês achei a regra, achei o negócio. Achei, não, é assim que fala. E de repente você vê uma pessoa vindo e estourando aquela regra. Mas, meu Deus, mas cadê? Por exemplo, na aula passada, nós vimos que para fazer uma pergunta, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar um verbinho auxiliar na frente. No caso, o verbinho auxiliar que nós conhecemos até agora é o do. Do you like... não usar um outro verbo, né? Tem tantos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Do you... Vamos falar, então. Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese?
Do you speak Portuguese? Português, dependendo do contexto, a pronúncia vai mudar um pouquinho, tá bom? Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Essa é o que nós aprendemos, que é a forma de você fazer uma pergunta em inglês. Sempre vai ter que ter um verbo auxiliar no começo. Sempre que for para fazer uma pergunta, vai ter um verbinho auxiliar no começo. E isso, de modo geral, é a regra. Mas existe uma exceção. Você vai estar assistindo alguma coisa, você vai estar lendo alguma coisa, você está vendo o Mombrana falando, às vezes, e você vai se deparar com uma situação onde ele não vai botar um verbo auxiliar. Ele simplesmente vai dizer, you speak Portuguese. You speak Portuguese. A entonação dele vai mudar aquilo, vai transformar aquilo numa pergunta. Ah, Tony, mas quer dizer que eu posso falar sem botar o verbo auxiliar? Eu posso fazer perguntas sem botar o verbo auxiliar? Pode, mas não deve. Principalmente nesse primeiro momento você não deve. Mais para frente, quando você desenvolver melhor, sinta-se à vontade. Mas nesse primeiro momento, treine o seu cérebro a fazer pergunta botando um verbo auxiliar. No momento nós temos o do, tá? O do, ele vai ser um verbinho mais usado. Depois nós temos o verbo to be, que nós podemos dar uma introduçãozinha nele na próxima aula. Ele não é difícil. É só para não confundir a cabeça de vocês agora, sem trazer na prática, tá? Mas ele vai fazer o mesmo papel. Quer ver? É uma perguntinha que talvez todos vocês conheçam em inglês. What's your name? What's your name? Qual o seu nome? Né? Mas observa quem está escondidinho ali. What is your name? Esse apóstrofozinho que nós estamos vendo aqui, eu estou apontando, eu tenho que arrumar o mouse que aponta direto, onde eu aponto ele apareça, né? Esse apóstrofozinho que nós estamos vendo aqui, ó, esse sujeitinho aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está engolindo o izinho, ele comeu o i, né? Ele é guloso. Ele comeu o i. Então, what's your name? O que está escondendo é o is ali. What is your name? Opa, Tony, então, peraí. Você falou que para eu fazer uma pergunta em inglês, eu tenho que botar um verbo auxiliar na frente. E o verbo auxiliar que nós conhecemos até agora é o do, que eu passei para vocês, né? Talvez você já conheça na escola outros. Mas, aqui tem uma pergunta. E você disse que sempre, a não ser quando seja uma exceção, de forma informal, quando você estiver conversando com alguém. Mas, oh meu Deus, quase tomei um copão cheio d'água. Alguém está com sede? Aí pronto, agora não cai mais. Desculpa. Então, sempre que eu for fazer uma pergunta, eu tenho que botar o verbo auxiliar na frente. Nesse caso aqui, quando se encaixar o do, como é que vai se encaixar o do? Mais para frente nós vamos ver, tá? Mas botar de forma bem simples agora, o do tem sempre a ver com ação. Não se preocupem com isso, vocês vão ver que isso vai ser mais fácil na prática. O do está sempre falando de uma ação, porque do é fazer. O verbo to be tem a ver com ser. Olha a pergunta aqui, ó. Qual é o seu nome? What é o quê? Ou qual? Is é your. Olha o nomezinho que nós aprendemos aqui. Olha lá o your. Opa, apareceu, né? O bom é que o vocabulário sempre vai acrescentando de forma bem gradual, né? A gente vai vendo que ele vai sendo usado ali, ó. What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Quando eu vou responder, a gente foi tão treinado, né? Ao invés de eu ser uma pessoa normal e dizer assim, what's your name? Eu dizer Tony, eu tenho que sempre, quando eu acho um americano, eu tenho que dizer assim, my name is Tony. Porque se eu não colocar o my name is ali, ele não vai saber que Tony é o nome, entendeu? É natural, gente. Isso é natural, isso acontece. Eu fiz muitas vezes isso. Que a gente fica tão nervoso querendo lembrar. My name, quer falar certinho, né? A gente é meio perfeccionista. Mas se eu perguntar para algum de vocês, se algum americano, algum nativo chegar e falar para vocês assim, what's your name? Vai dizer João, Maria, Antônio, Carlos, Paula. Tem o Thiago, a Marcela, Thiago, Luísa. Deixa eu ver, saiu alguém daqui, deixa eu ver quem saiu.
Thiago Marcelo, estão aqui, todos estão. Luísa saiu. Ah, não, a Luísa tá aqui. Perdão, Luísa. Quase que ela apertou o botãozinho ali, né? Tá aqui. Mas tudo bem, gente. Continuando. Só para dar uma aliviada no cérebro também, tá bom? É que eu tô falando por 1h, 50 minutos já tô falando, né? Oh, meu Deus. Continuando, então. My name is Tony. A forma formal de falar isso é My name is Tony. Ou, olha que legal, I'm Tony. Para não confundir, tá? Who are you? Who are you? Quem é você? I'm Tony. Eu sou o Tony. What's your name? My name is Tony. Qual a diferença dessas duas frases? Uma está perguntando qual é o meu nome, e a outra está perguntando quem eu sou. Ah, Tony, você está falando frases sem introduzir, né? E é o que eu estou fazendo mesmo, gente. Eu não introduzi esses WH. Em inglês, quando a gente está aprendendo o cursinho lá, a gente usa muito a expressão double H questions. Ou seja, quais são elas? Double H words, double H questions. Uma delas é what. A outra delas é which. A outra é who. O outro é when. O outro é why. O outro é where. E tem um outro que surge aqui, bem discretamente, que é o how. De forma bem simples. Deixa eu ver se eu consegui. Botei o how aqui. What é o que ou qual. Ok? What. Which. Qual também. Só que esse qual com escolha. Tá bom? Sabe qual é o problema aqui? É que eu botei isso tudo com letra maiúscula. Eu não gosto disso, porque eu não quero que vocês pensem que isso sempre vai ter letra maiúscula no começo ou que isso tem a ver com alguma coisa. O único que eu gosto de escrever direto com letra maiúscula é o I, porque o I é importante vocês saberem que ele sempre vai com letra maiúscula. Ok? Então, o que e qual. Ok? Esse qual de baixo para escolha. Seguindo em frente agora, who é quem. When, quando. Why, por que, separado. Ok? Sempre que eu quiser fazer uma pergunta com porquê, não precisa ter o acento, com acento ou sem acento, tá? Não é aula de português. Por quê? De pergunta é o why. Existe um porquê de resposta. E talvez se eu perguntasse aqui, algum de vocês saberiam, mas vamos botar ele aqui. Se eu pergunto por quê, se eu pergunto why, automaticamente a minha resposta vai ter que ter um because. Ou uma forma contraída dele, que é o cause. Ok? Mas why? Porque why do you o quê? Why do you drink water? Why do you drink water? Por que você bebe água? A minha pergunta é why do you drink water? Por que você bebe água? Na hora de responder eu vou dizer porque eu alguma coisa. Because I like water. Because I like it. It o quê? Water. Ok? Isso lembra que eu falei dos pronomezinhos? Na próxima aula a gente vai dar uma elaborada a mais como usar eles, tá bom? Because I like it. Because I like water. Ok? Então é um porquê de resposta. Porquê junto e porquê separado. E where? Where é onde. Ok? E wow. Por que eu botei wow aqui, gente? É how.
How. E how é como. Ou quanto. Ou quão. Que seria uma palavrinha melhor, né? Explicaria melhor. Por que que eu disse... Por que que... Não, aqui eu não falei a palavrinha, né? Deixamos ela para depois, tá? Então, what, which, who, when, why, or because, para responder, where e how. How de índio mesmo, tá? A pronúncia é essa mesmo, tá? How. Um pouquinho de gracinha, como diz o povo. Do you speak Portuguese? Vamos tirar esse do you speak Portuguese daqui, nós vamos colocar ele lá embaixo, porque eu quero deixar isso tudo juntinho aqui, para ficar um pouco mais fácil depois para nós. Vamos lá. Do you speak Portuguese? Essa é a forma de fazer uma pergunta. Nós estávamos aqui em cima, estava falando dos verbos, né? Passando os verbos para vocês. Me deem mais 5 minutos, que eu quero introduzir uma coisa bem rápido e depois nós vamos para a mensagem, tá? Vamos lá então. A aula vai até, agora são 8h58, a aula vai até às 9h30, tá bom? Se você precisar sair, fique à vontade. E para o pessoal de Campo Grande, até às 8h30, ok? Eu estava falando sobre os verbos, né? Então aqui, ó. To like, to eat, to drink, to pray, to have, to approach. Esses são verbinhos que nós vamos ver aqui. Se alguém curioso já está vendo aqui, ó, já está vendo que tem, se você prestar atenção no lado esquerdo aqui, ó, tá o texto da mensagem de Mombrana. Continuação daquele parágrafo que nós vimos começamos a ver na aula passada, tá? Nós vamos botar ele falar e nós vamos ver como é que isso acontece, tá? Garanto para vocês que nas aulas que se seguem a mensagem vai discorrer mais rápido, tá? Porque a parte, como é que se diz, mais chatinha nós já vamos ter passado e vamos aprender expressões novas, ok? Então vamos lá. Vamos dar uma repassadinha nesses verbos aqui. To like, gostar. To eat. Se você não tiver vergonha, você quiser falar, pode falar, repita, vamos lá. Eu vou dar uns segundinhos para repetir, tá bom? To like. To like. Comer. To eat. To eat. Beber. To drink. To drink. Olha o Rzinho. Não é o R, é drink. É o Rzinho. Eu sempre falava para os aluninhos que era o R do cachorro rosnando. Drink. Não funciona muito, mas ajudava um pouquinho. Drink. Ok? Orar. Ou rezar. Por que eu botei rezar? Porque em português, sempre que vocês verem assistir algum filme, assistir alguma coisa, onde ele fala, vamos rezar. Ele vê Jesus falando assim, vamos rezar. Em inglês ele está falando pray, tá? Ele está usando uma palavra só. Normalmente os filmes vêm do inglês, né? Ele disse, quando forem rezares, né? Quando forem rezar, rezeis assim. Ele está falando, usando uma palavrinha só, que é pray. E na hora da tradução, a maioria manda, né? Então, a maioria é católica, então fica como rezar. Hoje em dia eles também estão falando orar, né? Então, to pray. Repeat. To pray. Ok? To have. Esse verbinho have aqui é muito usado, tá? Olha, dá uma olhadinha aqui, então. To have. 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 Não é heavy, tá? Have. Have. Ele significa ter e ele significa comer também. Nós vamos voltar a falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas em inglês, quando eu quero falar que eu comi o quê? Mas comi carne no almoço, eu posso dizer I ate, ou quer dizer que eu como, né? Eu como carne no almoço. I eat meat at lunch. I eat meat at lunch. Mas eu também posso dizer I have meat at lunch. Ou I have meat for lunch. Né? Pode usar o verbo have também para comer, nesse sentido, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando eu estiver falando, me referindo a uma comida, o contexto vai me dizer se eu estou possuindo ela, ou se eu estou comendo ela. O contexto é diferente um pouquinho. Ok? Então, to approach. Approach é aproximar, a chegar, abordar. Então, approach.
Approach. To hear. To hear. A pronúncia é o mesmo de aqui, tá? O hear de aqui se escreve... Vou botar aqui embaixo. Hear é aqui. Hear. Ouvir. Ok? A pronúncia é o mesmo. Hear, hear. Não sei se nas aulas de inglês a minha professora sempre ensinava a gente a responder com present ou com hear. Ok? Então, to hear é ouvir. É por isso que eu falei do contexto, tá? Como é que eu vou saber? O contexto vai dizer, porque eu nunca vou usar o aqui se eu estiver falando de que eu estou ouvindo Deus falar. I hear God speaking. Eu aqui, Deus falando? Não. Eu ouço Deus falando, né? To know. To know. Olha aqui, essa palavrinha os meus alunos sempre tinham dificuldade na escola. To know, know. Porque a nossa tendência no português é ler tudo que está escrito ali, né? Se a palavrinha aparecer, se a letrinha apareceu, nós vamos pronunciar. Tony, tem um K ali, Tony, pelo amor de Deus. Onde já se viu, botaram um K no negócio, por que não falaram só know? É assim mesmo, tá, gente? To know, know. O N, não, o K, desculpa, não vai aparecer. Ele só tá ali para diferenciar, porque existe uma palavrinha, ó. To know, conhecer, e now, que é agora. Ok? Se tem K, é conhecer. Se não tem K, é agora. Ok? To know, conhecer, saber. Now, agora. Here, now, aqui, agora. Continuando. To know, saber ou conhecer. Ah, Tony, mas como é que eu sei quando que é quando? Na hora de traduzir, na hora de interpretar, você vai entender. Porque se eu disse assim, I know Tony, eu conheço o Tony, eu não sei o Tony, né? Quer ver a dificuldade que eu tinha para traduzir isso para o Pastor Simon, quando ele estava tentando aprender. Como eu sei se é conheço ou se é sei? Ele falava em português. Como... Ele perguntava assim, eu conheço você, eu sei você. Como assim? Como eu sei? Que em inglês só tem uma palavra, né? Então, to know, saber ou conhecer. Esse verbinho abençoado aqui, ó, to be, que vocês nunca vão dizer assim, I be Tony. Eu sou o Tony. Esse é o único que é diferente, né? Ele é um pouquinho diferente. Todos os outros aqui para cima, quando eu quero falar eles, eu vou dizer I like chocolate, I eat chocolate, I drink chocolate, I pray to God, I have food. É só tirar o to da frente e colocar o pronome, a pessoa que está fazendo essa ação, né? Que um verbinho é uma ação. Então, eu tenho, você tem, I approach, you approach, he approaches, we approach, e assim por diante. Quando chega no be, que é o ser ou estar, automaticamente ele deixa de ser be e ele fica, quando eu quero dizer que eu faço, quer dizer que eu sou, que eu estou, alguma coisa, eu digo I am, você é ou você está, you are, he is, she is. Então, vai ter uma aulinha bem focada nisso, que vai ser bem simples também, tá bom? Mas be é ser ou estar. To manifest, manifestar. Bem simples. Tem palavras muito parecidas em inglês com português. To speak, falar. De forma bem simples, não vou entrar em detalhes, tá? Existe to say, to speak, to tell. São três palavrinhas que elas são usadas interchangeably. Então, a palavra em inglês que significa entre si, né? Interchangeably. Você pode usá-las como você quiser. Então, a palavrinha to speak, de forma bem simples, tá? Falar. To fall. To fall. To fall. Cair. To try. To try. To try significa tentar ou provar. Esse tentar aqui é de tentar mais uma vez, de tentar fazer novamente algo, de exercer aquela atividade mais uma vez. E try também pode ser provar ou testar, né? Mas vamos deixar só em provar agora, tá bom? Na Bíblia vocês vão ver isso usado de forma diferente. To go. To go é ir, ok? Ir. I go to São Paulo. Não. Isso aí nós vamos ver para frente, não vou entrar nisso agora. To go back. Voltar. To go, ir. Aí você coloca, por que eu botei entre parênteses o back? Porque
Ir para trás é o quê? É voltar. Back é trás, né? Perdão. Back é volta ou atrás. Então, to go back é ir para trás, ou seja, voltar. To give. Olha lá. To give. To give é dar. Ok? To need. To need, uma palavrinha que a gente precisa aprender. To need, precisar. To bring. To bring. To bring, ou seja, trazer. To grant. To grant. To grant. Conceder ou garantir, dependendo do contexto. To see. Eu me lembro que eu era pequenininho, eu vi alguém tentando traduzir. To see é to see, né? Não é, tá, gente? To see é ver. I heard, but now I see. É uma mensagem chamada eu ouvi, mas agora vejo. Ou seja, I heard, but now I see. To see é ver. To lead. Guiar, liderar. Lembrem do que eu falei lá no comecinho da aula. O inglês não se traduz o idioma. A gente entende o que aquilo está significando, tá? Vocês vão entender melhor e melhor a cada aula que passa. To ask. To ask. To ask significa pedir ou perguntar. Se eu quiser pedir algo para você, I need to ask you or to ask you. Ask é o pessoal de Trinidad, o pessoal do Quênia, o pastor Simon fala ask, bag, grant. Não fala, o A é mais pronunciado igual o nosso, o dele, desculpa, o A do britânico, do africano, do Trinidad, ele é mais pronunciado do que o do americano. Ou seja, o americano vai falar ask. E o pastor Simon, no caso, vamos usar como exemplo, vai falar ask. Então, to ask. Ask é pedir, perguntar. I need to ask you something. Eu preciso perguntar algo para você. I need to ask you something. Preciso perguntar algo para você. I need to ask you a favor. Eu preciso te pedir um favor. Mas Tony, a mesma frase só mudou a palavrinha. Exatamente, por isso que eu falei do contexto, tá? Mas então, ask pode ser pedir ou perguntar. To ask a question, to ask you something, normalmente vai ser perguntar uma pergunta, perguntar algo, ok? Vamos lá, o que mais tem que... Isso aqui todos nós já vimos, né? Vamos para a parte da mensagem agora aqui. Eu não estou ouvindo ninguém falar nada comigo, eu estou supondo que vocês estão tudo aí. Tá aqui ainda, tem os 8 aqui, então tá tudo certinho. Vamos ver como é que ficou então agora? Let us bow our heads just a moment for prayer. Então nós vimos na aula passada, eu tenho aqui o outro... Cadê meu arquivo daqui? Eu fechei? Eu fechei, gente. Mas eu tinha um arquivo ali, que eu falava, que usava. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Vocês viram que flores bonitas, né, que eu tenho aqui na minha tela. Muito, muito, muito. Me sentindo muito masculino. Vamos lá, então. Olha aqui que lembrando como é que a gente estava vendo na aula passada. Tadinho do meu computador, o barulho que vocês estão ouvindo é ele chorando aqui. Poxa, mais uma aba. Ok. My life story. Essa mensagem aqui. Ó. Let us bow our heads just a moment for prayer. Foi o que ele acabou de falar ali. Então, let us bow our heads just a moment for prayer. Então, inclinemos nossas cabeças apenas por um momento, ou só por um momento, para a oração. Our gracious Heavenly Father. Vamos lá. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. Então, é de fato privilegiados ou com privilégios que nós temos de nos aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Até aqui nós tínhamos visto. Vimos palavrinhas novas, né? It is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior, gracioso, Heavenly Father. E agora nós vamos para a parte seguinte, que vai começar aqui, ó. Então, vamos lá então. Hearing this marvelous song, How Great Thou Art,
It thrills us because that we know that thou art great. Eu vou repetir mais uma vez, vamos lá. Hearing this marvelous song, how great thou art. It thrills us because that we know that thou art great. Então, ele está dizendo assim, ó, hearing, aqui. Eu vou copiar isso aqui. Vamos partir aqui para baixo aqui agora. Hearing this marvelous song, how great thou art. It thrills us because we know that thou art great. Eu quero um voluntário, então todos estão quietinhos. Eu quero um voluntário, alguém que pode, só tira o telefone do mudo, eu não vou escolher ninguém, não vou nem olhar quem está online, tá? Que hino que é esse aqui que ele está falando? Ele está falando que ele está ouvindo, que nós estamos ouvindo esse hino maravilhoso. How great thou art. Alguém se prontifica a soltar a voz aí, ou manda numa mensagem de texto. Não, texto não, por favor, manda. Eu tinha esquecido o celular, ó. Que bom, ninguém falou comigo. Alguém fala comigo aí, diga para mim que hino que é esse. Quão grande és tu, very good, thank you. Então, How Great Thou Art é aquele nosso hino, né? Quão grande és tu, quão grande és tu. Então, olha o contexto aqui agora, vamos lá. Thank you, eu não sei nem quem foi que falou, eu acho que foi o Tiago pela voz, mas se não foi, obrigado pela participação. Ouvindo esse hino maravilhoso, How great thou art, ou seja, quão grande és tu. Lembra que lá em cima eu falei nas perguntinhas do how, olha ali, ó. How é quão. Não estava tão errado, né? Então, how great thou art. How great, grande, thou. Aí que nós entramos num probleminha. Em inglês, quando é um inglês arcaico, inglês antigo, ao invés de eu dizer you, eu vou dizer thou. Ok? Thou. Thou, thee, thine. Tem um monte de palavrinhas para tu, para você. Ok? Mas de forma bem simples, how great thou art. Ou seja, quão grande és. Quão grande. Arte aqui, a gente. É uma forma antiga de falar are. Você é. Ou seja, art. És. Mais ou menos isso, tá? De forma bem simples, é o mesmo que are, tá bom? Arab. E em inglês se fala art. Esse inglês antigo, perdão, se fala art. Junto com, ele vem até junto. Thou art my God. Tu és meu Deus. Normalmente é usado com referência a Deus, ou em termos muito antigos, como Shakespeare e outros compositores antigos, né? Que usavam esse inglês mais antigo, mais arcaico. Mas então, vamos só tirar isso aqui daqui, que isso me incomoda, que eu nunca sei o que está errado, o que está certo. Em inglês, agora sim, acabou os problemas. Então, ouvindo esse hearing, lembra que aqui em cima eu coloquei um verbinho to hear? Olha ali, ó. To hear. Ouvir. Nesse caso, o ing no finalzinho da palavra, hear, hearing, não vou fazer diferente, U. Isso. Hearing vai ser ouvindo. De modo geral, sempre que tiver um ingzinho no fim da palavra, ele vai significar ando, endo,
indo e ondo. De novo, o undo, a não ser que seja em segundo, não vai existir nesse caso, né? Então, hearing, ou seja, ouvindo this. Duas palavrinhas para a gente só dar uma passadinha por elas, depois na próxima aula eu elaboro elas legalmente, tá? Ó, this é este ou esta e that, aquele ou aquela, aquilo, este, esta e isso, tá? Vamos lá então. Hearing this marvelous song, ou seja, ouvindo esse hino maravilhoso, marvelous, marvel, marvel, maravilha, marvelous, maravilhoso. Song, hino, ok? Marvelous, maravilhoso. No começo vai ter bastante palavrinhas sendo traduzidas, depois elas vão se repetindo, já vai parando isso, tá bom? Song, hino, ou música, né? How great thou art. Olha aqui. It thrills us. Thrills. Oh my God, thrills. Vamos ver o Mombrana falando, fica melhor, né? Hearing this marvelous song, how great thou art. It thrills us because that we know that thou art great. It thrills us. Thrills us. Até eu tenho dificuldade um pouquinho de falar. Thrills us. Ok? Então, olha o it aparecendo aqui. Esse it está falando de uma terceira pessoa, de ele ou ela. O que é esse ele ou ela aqui, gente? Em inglês, eu nunca posso colocar, eu nunca vou poder... Lembre que nunca é quase nunca, tá? Bem-vindo, Bill. Não sei quem tu és, mas és bem-vindo. Em inglês, eu nunca vou poder colocar esse it ali. Quer dizer, perdão, em inglês eu nunca vou poder colocar uma ação, um verbo, como em português, como eu faço uma pergunta, eu posso, em português, eu posso falar uma frase mais ou menos assim, ó. Eu gosto de comer pão, beber banana, ando de bicicleta, faço escaladas e também estudo japonês nas horas vagas. Observe que eu não coloquei, e só coloquei eu no começo. Eu gosto disso, mas aí depois eu faço isso, depois faço aquilo, depois como isso, como aquilo, sem botar o eu faço, eu como, tu faz, tu come. Por quê? Porque o nosso verbo ele vai conjugando de acordo com cada pessoa, né? De acordo com cada pronome ele vai conjugando. Se é eu faço. Se é você, você faz. Se é ele faz. Se é nós, fazemos. Se é vocês, fazem. E eles fazem. Em inglês, observe, aquela coisa bem simples. Gostar aqui, né? I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. A única coisa que vai mudar é na terceira pessoa. Lembra da cobrinha que pica na aula passada, que deixa com somzinho de S? É isso que é assim que acontece. Então, por que vai acontecer isso? Porque é necessário... Por que eu coloquei esse it aqui? Era essa a minha pergunta, né? Por que tem um it ali? Porque é necessário dizer quem que tá fazendo o quê. É sempre necessário dizer quem que tá thrills. Eu sei que é terceira pessoa, porque tem um Szinho no final, porque o verbo é thrill. Ou seja, thrill significa... nos empolga. Como é que é uma palavra melhor para isso, gente? Sumiu a palavra da minha cabeça. Nos maravilha, nos fascina. Eu vou pegar aqui com o nosso pai dos burros aqui, porque me fugiu da cabeça. Eu sei o que significa, eu sei como isso aplica, mas fugiu da minha cabeça a palavrinha. O thrill. Nos emociona. Bom, eles botaram emoção aqui, excitação, arrepio, sensação, vibração, frêmito, estremecimento. Então, é uma coisa que nos deixa muito emocionados, então, assim. Então, isso nos emociona. O it não significa isso. Mas, para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, para o bem do argumento, para o bem da frase, vamos dizer que seja um isso ali agora, tá bom? Mas entendam que esse it aqui significa o ele ou ela lá atrás que a gente viu lá em cima, aqui, ó. Olha lá, it. Lá em cima, it.
Ou seja, ele o quê? Essa atitude, essa ação, esse momento, esse momento que está acontecendo aqui nos emociona, porque nós sabemos, ou esse hino nos emociona, nesse caso aqui, né? Porque nós, olha o us aqui, ó. Lembra que eu falei que na próxima aula nós vamos aprender um outro formato de mais alguns pronomezinhos? Entre eles vai estar o us. Us, de forma bem simples, tá? Nós, ou nos, tá? It thrills us, ou seja, nos emociona. Por que que eu botei o us ali e eu não botei o we ou our? Porque nesse caso aqui não está fazendo nada, eu estou sofrendo a ação. Ou seja, isso, ou ele, o hino, emociona-nos. Em português, bem certinho, seria isso. Ele emociona-nos, ou ele nos emociona. Ok? Because, lembra do because que nós vimos lá em cima? Por quê? Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou respondendo, eu estou dando um motivo para uma coisa. Então é because, é um porquê de explicação, né? De motivo. Então, it tells us because that, esse that aqui, ó, eu vou colocar ele entre, oh meu Deus, vou colocar ele entre colchetes, porque sempre que vocês verem uma palavrinha em colchetes aqui do Mombrana, tá? Quando eu estiver traduzindo, vai estar se referindo a uma palavrinha que talvez ele não está usando da forma correta, tá? Que nesse caso aqui não era necessário. It tells us because we know that thou art great. Eu não preciso dizer because that we know. Isso seria igual nós falar em português. Como nós falamos, por que que nós sabemos, né? É só um excesso. Tem um nome para isso, eu não me lembro agora, mas é um excesso de palavra que ele está usando. Ele está sendo redundante ali, né? It thrills us because we know that thou art great. Ou seja, nos emociona porque nós sabemos. To know é saber. Eu tirei o to da frente, fica nós sabemos that. Lembra que eu falei que that é aquele ou aquilo? Mas dependendo do contexto da frase, o that vai significar que. Ok? Não pode ser aquele ou aquilo nesse caso aqui. Então tem que ser um que. Because we know that thou art great. Olha o thou aqui de novo. Isso nos emociona porque nós sabemos. Esse nos emociona porque nós sabemos que tu és grande. Que grande és tu. Ok? Próxima frase aqui. And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. Vamos lá então, mais uma vez. And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. Mais uma vez. Mais uma vez eu vou copiar aqui. Espera um pouquinho. E nós oramos. E olha ali, ó. Lembra que eu falei que sempre em inglês precisa de mostrar quem que tá falando o quê, quem que tá fazendo o quê? Olha o e ali, ó. Em português seria, e oramos que a tua grandeza seja manifestada para nós, e assim por diante, como continuando a frase. Mas nesse caso aqui, nós temos que colocar o i, porque o pray poderia ser, o pray, né? O pray poderia ser para qualquer outra pessoa. Todos aqui, todos aqui. And, acho que essa nós já tínhamos visto na aula passada, mas só e, tá? Forma bem simples. And, e. Com N, com E seria end, tá? Que é fim. Mas nesse caso ali, and com A, and. And we pray, e nós oramos. Lembra que vimos lá em cima? E nós oramos
That. Olha o that de novo aqui. O that, né? O that. Olha o that de novo. O que ele está fazendo aqui? Ele não está dizendo aquilo ou aquela, né? Ou aquele. Ele está falando o quê? E nós oramos que your. Olha o your. You é você. Your é teu. Ou vosso, né? Pertence a você. And we pray that your greatness, que é a tua grandeza. Great é grande. Greatness, grandeza. Vocês vão ver bastante disso, a ponto de que eu não vou nem precisar explicar para vocês mais para frente, mas vocês vão ver que muitas palavrinhas vão aparecer com esse ness no final. Ele vai pegar a palavrinha, vai pegar o adjetivo e vai fazer e vai... agora eu não vou saber explicar isso. Mas grande. Great, vai ficar greatness. Weak, fraco. Olha lá. Weak. Fraco. Weakness. Fraqueza. E em outras... não é uma regra isso, de modo geral, assim, que tudo vai ser assim, tá? Se fosse assim, seria muito fácil. Em inglês surpreende a gente, né? Mas, de modo bem simples, na maioria das vezes, vocês vão ver o adjetivo acontecer dessa forma, tá? Que é great, ele vai virar greatness, que vai ser grandeza. É weak, que é fraco, vai virar weakness, que é fraqueza. E assim por diante. Mas seguindo em frente aqui, ó. We pray that your greatness will be manifested to us anew. Ou seja, will be. Will be, esse will é um verbo auxiliar do futuro. Ou seja, quando eu quiser falar alguma coisa do futuro, eu vou colocar o will na frente do verbinho. I am, you are, he is. Isso nós vamos elaborar um pouco mais nas aulas que vem. Seria eu sou, eu estou, ele é, ele está e assim por diante. Você é, você está. Mas como eu não estou conjugando ele para você no presente, melhor, eu não estou conjugando no presente, eu não estou fazendo o verbinho para falar uma frase no presente, eu estou falando no futuro. Então a frase vai ficar bem assim, tá bom? And we pray that your greatness will be, ou seja, será. Bem simples. O will não significa nada aqui. Ele só está dizendo que esse be é no futuro. Se não é, ele será. Se não sou, serei. Se não somos, seremos. Ok? Will be manifested. Lá em cima eu falei pra gente sobre to manifest. Olha ali o verbinho aqui, ó. To manifest. Manifestar. Os verbinhos, existe um negócio que é chamado de verbos regulares. Ou seja, verbos normais, verbos regulares, eles vão mudar bem simples. No presente eles vão ser, por exemplo, como esse caso aqui, manifest. E no passado vai ser manifested. Vai ser study no presente e no passado vai ser studied. Vai ser um outro aí rapidinho. Like, gostar, e no passado vai ser liked. De forma geral, é assim que funciona, tá? Manifest, manifested, passado. Existem verbos irregulares, que é uma coisa que nós vamos aprendendo durante as aulas, tá? Eu vou explicar para vocês nas próximas sobre passado, tá? Como a gente fala uma frase no passado, mas de forma bem geral, ele vai acrescentar o edzinho no final. E verbinhos é uma coisa que a gente sempre tem que estar praticando, tá, gente? Para memorizar, porque não existe segredo. Memória mesmo e bola para frente. Ok? And we pray that your greatness will be manifested to us anew. Ou seja, que a tua grandeza seja ou será manifestada para nós novamente. Ou renovada, ou de novo, né? Nesse caso aqui ele está falando manifestada. Deixa eu botar isso aqui que... To, nesse caso aqui, não tem nenhum verbo ali, ó. Tem algum verbinho aqui? Não tem, né? Us é nós. Como eu falei, ou para nós, né?
Então, como não tem nenhum verbinho, esse to tem um seu próprio significado. To, de modo geral, para. Ok? To us, para nós. Anew, novamente. Ou de novo. Ou renovado. Ok? Mas nesse caso aqui, anew é de novo. Existem palavras, outras palavras? Existem. Again, one more time, para de novo, né? Mas nesse caso aqui, eu creio que a intenção que ele está querendo usar é de forma de um renovo, né? Novamente, manifestada para nós novamente. This é este, aquele, né? Melhor, this é este, ou esta, ou isto. This afternoon, né? Tarde, que isso a gente aprende na escola. Good afternoon, né? Boa tarde. Então, afternoon, tarde. Só uma curiosidadezinha para vocês, talvez vocês não tinham prestado atenção nisso ainda. A palavrinha after, a palavrinha after significa após, depois. E a palavrinha noon significa meio-dia. Ou seja, after, depois, noon, meio-dia. Depois do meio-dia, automaticamente é tarde. Ok? Após o meio-dia, tarde. Manifest to us anew this afternoon as we speak. Essa palavrinha as aqui, ó, é uma palavrinha tão complicada, gente, que chega a fazer a gente sofrer às vezes. Ela é muito simples, mas quando você está tentando aprender ela, tentando traduzir ela acaba confundindo muitas pessoas, porque ela tem muitos significados. Nesse caso aqui, ó, enquanto. Tá? Vamos dizer só aqui agora, vamos ficar só com a palavrinha as, né? Enquanto. Enquanto o quê? We é o que mesmo? Nós. Speak é falamos. Nós já vimos lá em cima, né? To speak é falar. Então, as we speak, enquanto falamos. Então, vamos pegar essa frasezinha aqui, vamos falar de um todo? And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. Ou seja, nós oramos que a tua grandeza seja manifestada para nós, ou seja, manifesta para nós novamente, ou de novo, nessa tarde, enquanto falamos. Deixa eu ver como é que é o tamanho da outra frase. Ok, meu Deus. Eu não quero... Essa frase aqui, se eu for começar ela, pessoal, vai demorar muito. Nós já estamos às 9h35 e eu sei que eu prometi acabar às 9, né? Às 9h30, perdão. Nós vamos deixá-la para a próxima aula, tá? De acordo no decorrer das aulas, conforme elas vão passando, vai diminuindo a teoria, tá bom? E aumentando a prática. Então, peço que tenha um pouquinho de paciência comigo. Nessas primeiras aulas é menos mensagem, mais teoria. Mas no decorrer das aulas que se seguem vai aumentar, vai diminuir a teoria e aumentar a prática, tá? Agora, para vocês que estão aqui, deixa eu ver quem são as pessoas que estão aqui. Eu vou falar um negócio para vocês agora e explicar como é que vai acontecer. Nesse primeiro mês, eu vou estar adquirindo pessoas para a turma, né? Eu já faltei na aula passada, foi falha minha, eu deveria ter avisado. Na realidade, eu não ia nem avisar, eu só ia levar o notebook, né? Eu esqueci de levar o notebook, gente. Eu ia fazer aula de lá mesmo. Mas, de todo modo, tem um propósito, né? Mas de forma bem simples é assim, ó. Eu vou... Para a gente não ficar tendo que voltar toda vez e ensinando toda vez, nós vamos fechar. Quando terminar um mês, eu vou prestar atenção em quantas pessoas participaram aqui, quantas estão continuando aula após aula. E nós vamos fazer um grupinho, vai ser esse grupo, vai participar. Vai participar no decorrer de todo o tempo que quiser participar. Nesse horário vai ser de vocês. Se por acaso, poxa, diminuiu, a pessoa acompanhou, ela assistiu a nossa aula, eu botei ela lá no YouTube, a pessoa assistiu, já está acompanhando, ela quiser entrar no meio, eu não vou mais voltar atrás, entendeu? Para a gente não ter que ficar voltando cada vez. Aí eu tenho que, na próxima vez, voltar lá atrás. Não precisa, isso acaba ficando um chat maçante
para vocês e para mim também, porque ensinar a mesma coisa. E eu sabendo que tem pessoas que já estão mais avançadas que isso, acaba sendo um pouquinho cansativo e eu acabo entrando num complexo pessoal meu aqui, tá? Mas, de modo geral, eu vou abrir a oportunidade agora. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, eu dou... Demora um pouquinho até ter as perguntas, né? Se vocês quiserem abrir e fazer alguma pergunta, ou falar alguma coisa, ou dar alguma sugestão, ou reclamar de alguma coisa, o microfone eu vou... É só clicar no... Estavam fechados agora, tá? É só clicar no microfonezinho ali e falar. Eu vou mandar esse arquivo depois para vocês, tá bom? Vamos lá. Minha carinha tá aparecendo, minha carinha tá aparecendo aqui. Se tiverem alguma coisa, alguma pergunta a fazer, sintam-se à vontade. Se não tiver também, não sintam-se... Não fico chateado, tá? Deus abençoe, irmão. Ô, Deus abençoe, Esther. Ali, por que é sempre igual o your? E tem dois. Um significa teu ou tua e o outro significa vosso e vossa. Qual é a diferença? Legal. Lá no comecinho da aula, a gente... Eu não sei se você não estava no comecinho da aula? Eu tava. Tava? Tá. Então nós vamos voltar. Eu vou compartilhar a tela que nós vimos lá no comecinho, tá? Existe uma resposta que eu sempre gosto de dar para meus alunos, até mesmo na escola lá, eu sempre falava para eles, eu dizia assim, gente, é porque Deus quis, tá? Em inglês vai ter algumas coisinhas que a gente vai ter que aceitar, que foi a vontade de Deus, tá? Mas existe uma explicação do porquê que é you e you para tu ou para vocês, tu para vós, e your e your você, ou melhor, teu, tua ou vosso e vossa. Existe um motivo, mas isso vai lá para trás, lá para os anos 1500, tá? Mas de forma bem simples, é que eles não tinham uma palavra para você específico. Ele tinha uma palavra para vocês só. Era sempre em grupo. Eles não tinham, ou melhor, perdão, invertido. Eles não tinham uma palavra para vocês. Eles tinham uma palavra só para você. Aí o que eles fizeram, conforme o idioma foi mudando, voltando para minha mão assim, conforme o idioma foi mudando, eles simplesmente pegaram o você e botaram para vocês. Eles pegaram a mesma palavrinha, que acho que faltou um pouquinho de criatividade na hora, entendeu? E eles pegaram a mesma palavrinha. Vocês, não sei se vocês viram ali que eu falei aqui, ó, a palavra die, thou, thine, eram palavrinhas que eram usadas antigamente para falar você, vocês, vossos e assim por diante, né? E elas foram mudando e ficou em you mesmo. Tem até um videozinho que eu vi sobre isso, eu estava com uma curiosidade tempo atrás. Eu vou dar uma recapitulada nele lá, mas nessa hora para ti seria mais fácil dizer assim, ó, é assim mesmo, tá? É assim, você só vai ter que dar uma alteradinha na palavrinha. Por exemplo, se eu estiver falando com você, eu tô olhando aqui na minha tela, vocês não vê agora aqui, mas tem a Esther no meio e tem um monte de gente ao redorzinho, assim, as telinhas com os nomes, né, assim, o rosto. Eu tô olhando para você, Esther, eu falo you, God bless you, você. God bless you, você. Mas se eu quiser falar com todos vocês, vai ser God bless you, you all. Eu posso falar you all, ok? Mas é que não existe mesmo. Eles só roubaram a palavrinha do você para vocês. Ok? A outra pergunta? Alguma outra coisa? Deus abençoe, irmão Tony. Ô, momento, Deus abençoe. Queria saber só mais sobre a pronúncia ali do orar. Ela é parecida com pagar ou não? Ou eu que confundi? Talvez o áudio deu uma picotadinha na hora. O som é o mesmo, tá? Ei, mas tem um Rzinho, tá bom? Pray, pray, pray. Você bota o Rzinho do cachorro, pray. E o R, melhor, o pagar é pay. To pay, pagar. To pray, 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 pray. Ó. Pray. To pray, orar. Ok. Show. Alguma mais, pessoal? Sintam-se à vontade. Eu não, quem está com pressa é vocês agora. Eu tenho até às 10 da noite no horário de Brasília, respondendo a pergunta da Luísa. Tenho até às 10 da noite no horário de Brasília para
para fazer, para estar com vocês. Mas não vai até às 10, tá? Só dando liberdade. Mais alguma coisa? Alguma dúvida, talvez, de escola? Somos muito tímidos, Tony. Olha, meu Deus do céu, agora eu descobri E, quem que é o Bill. Opa! olha só, eu comecei na metade aqui. Aham. O Thiago acabou me falando da aula. Sou o link, cheguei do trabalho aqui, tô dando uma olhadinha aí. Gostei muito da aula. Parabéns aí pela aula. Me manda o link que eu quero desde o início aí. Tá, pode ficar tranquilo. Eu vou postar ela no YouTube e eu te mando ela eu lhe mando no início. Agora eu descobri, poxa, eu acho que eu vou escrever a aula aqui, né? Eu vou pedir pro irmão Juliano ditá-la para mim, porque, poxa, uma voz dessa aí me deu até um. Não, não. Ei, parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu tô pegando teu pé só Deus para quebrar o abençoe o gelo. projeto aí. Amém, meu irmão. Todas as Ah, segundas-feiras, tá bom? Todas as a minha segundas-feiras. pergunta ia ser exatamente essa aí. Todas É as, se- vez por semana? Isso, por enquanto está sendo uma vez por semana, todas as segundas-feiras, das 8 da noite em diante. Estou fazendo às 8, que tem pessoal que trabalha, né? Se eu pudesse, eu faria até das 8h30 às 10, mas eu sei que tem um pessoal que já tem que dormir um pouco mais cedo. Então, eu tive que equilibrar aí, porque o pessoal tem alguns irmãos, tem uns 2 ou 3 irmãos que estão acompanhando a gente, que são de Campo Grande. E aí, se eu comecei às 7, né? E às 7 fica às 6 da tarde para eles lá, e eu Ah, queria que sim. eles participassem, né? Então, às 8 da noite, tá? Das 8 às 9h30 é o horário padrão, tá bom? Excelente. Excelente. Então, obrigado. Thiago, obrigado pelo link. Thiago também está assistindo aí. O Thiago tá aí, tá? Tô vendo, tá bonitinho ali. Thiago e Marcela, tão fofinho. Abraço. Gente, abraço. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês nessa noite. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. Conto com as orações. Tenho orado por vocês, por todos, de modo geral, né? Não sei quem vai participar da aula, mas à medida que as coisas vão evoluindo aí, eu peço que vocês continuem orando por mim. E a gente vai. A intenção. Eu vou mostrar só uma coisa para vocês, tá bom? Peço que vocês não fechem a tela. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, o porquê que me deu esse desejo de ensinar, nem que seja de graça, porque eu quero que a coisa evolua, que isso desenvolva mais pessoas falando. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é um trabalho que eu estou fazendo aqui. É rapidinho, tá bom? Só prestem atenção na tela quando eu abrir aqui. Ó. As, as, ah, Os títulos em vermelho, que vocês vão ver agora, são de mensagens que não foram traduzidas, tá bom? Todas essas aqui, eu comecei, tá de 65 para baixo, tá bom? Então aqui, traduzidas. Essa aqui não tá traduzida, tá? Nós vamos indo agora. Esse já estamos em 64. Todos os vermelhos que vocês vão ver aparecendo na tela aqui são mensagens que não estão traduzindo, tá? 64. 63. 62. 61. 60. 59. Eu fiz até 59. Então, bastante coisa. Meu desejo é que Deus, que uma pessoa se... Eu estou fazendo um trabalho de tradução, já comecei hoje, estou botando as mensagens que não estão traduzidas ainda. E estou botando uma lista para começar a traduzir, nem que seja uma por semana. Eu vou, no decorrer da semana, eu vou postar um lugar aí onde eu vou estar postando elas, tá? Mensagens para traduzir, peço que vocês orem por mim nisso também. Então, vocês viram ali, são muitas coisas. Tem, assim, pelo menos, tem anos ali que tem 30 ou 40 mensagens que não foram traduzidas. Isso eu estou ainda no ano 59, sem contar ainda tem até 40 até 50, pelo menos, com muitas mensagens sem traduzir. Então, conto com a oração de vocês, agradeço a presença, agradeço a atenção e
vamos embora, vamos seguir em frente, porque o trabalho é grande. Isso não estou dando aula só para traduzir mensagem, tá? Eu só estou dando aula, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem com isso, né? Mas é só porque esse é o meu desejo de fazer alguma coisa. Quem sabe despertar o desejo de alguém que vai poder trabalhar junto nisso aí. Tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, obrigado por tudo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.